dia, amigos de todo o Brasil. Bom dia, amigos dos países que sintonizam este programa. No dia 16 de dezembro de 1990, lançávamos daqui mesmo de Belém, deste mesmo auditório da Embratel, a ideia do programa Espiritismo via satélite. Foi uma ideia arrojada, onde conseguimos levar a mensagem espírita para vários pontos do território nacional e países da América Latina. Hoje, neste 3 de março de 1996, voltamos a lançar a ideia. Agora, pretendendo ficar no ar todos os primeiros domingos de cada mês, neste mesmo horário, das 10h10 às 11h50, para tentar levar ao mundo a mensagem da doutrina consoladora, a mensagem da doutrina espírita. Não é nossa proposta tentar fazer ninguém se converter ao espiritismo. Primeiro, porque achamos deselegante essa história de converter os outros. Segundo, porque não se coaduna com a doutrina espírita. Mas o nosso objetivo é levar a mensagem principalmente àquelas pessoas do interior, daquelas cidades mais longínquas, onde ainda são dominadas pelos religiosos tradicionais, que agem como verdadeiros caciques, obrigando as pessoas a seguirem a sua filosofia religiosa, a sua igreja religiosa, e até proibindo-as de ler alguma coisa, proibindo-as de passar em algum centro espírita, em algum templo ou filosofia religiosa que não reze pela sua cartilha. Então, acreditamos que nas suas casas, com as janelas fechadas ou talvez abertas, poderão assistir tranquilamente este programa pela antena parabólica, uma vez que já existem milhões de antenas parabólicas por este país, este mundo afora. Aos nossos companheiros da Argentina, Uruguai, Venezuela, que nos assistem, tudo faremos para ver se um dia colocaremos algumas coisas em língua espanhola. Sabemos das suas dificuldades em entender o português, mas vamos contar com a espiritualidade, vamos ver se ela ajuda, fazer com que entendamos o que temos a passar para vocês. Este programa é uma produção da SEDA, Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência, uma instituição daqui mesmo de Belém, que mantém a Caravana da Caridade. A Caravana da Caridade presta assistência diariamente a mais de 100 pessoas nas ruas de Belém, entre mendigos, meninos de rua, prostitutas, enfim, pessoas desamparadas de um modo geral, levando o alimento, o conforto, o curativo quando necessário, porque temos médicos também na nossa equipe, e levando o amor a essa gente. Inclusive a Caravana da Caridade trabalha com corte de cabelo dos mendigos, fazendo barba, dando banho neles, trocando as roupas, conforme vocês podem ver nas imagens que rodamos aí no ar no momento, e dá uma assistência de amor mesmo a essa gente. Mas não é só comida não, gente. Não é só comida que a gente dá, porque há muita gente que critica. Esse negócio de dar comida não resolve. O negócio é dar o anzol, ensinar a pescar, não dar o peixe. É muito engraçado, mas tem gente que não dá nem anzol, coisa nenhuma, quanto mais criticar quem dá o peixe. Mas o trabalho é esse, o trabalho do verdadeiro amor, o trabalho da verdadeira caridade pelo nosso próximo. Mas talvez você questione, mas onde é que esse pessoal deve arranjar dinheiro para dar comida a tanta gente, mais de 100 pessoas todos os dias? A verdade é que nós não temos apoio de ninguém, principalmente de instituições governamentais. Tudo é tirado dos nossos bolsos. A não ser um ou outro padeiro que nos oferece o pão, algumas pessoas oferecem roupas usadas, temos colaboração sim. Não temos a colaboração maciça do volume maior para o combustível da nossa Kombi, às vezes compra de medicamentos, porque quando um farmacêutico doa um ou outro remédio, nem sempre doa tudo aquilo que precisa. Então é isso que nós fazemos com a nossa Caravana da Caridade, a Caravana do Amor, em Belém do Pará, assistindo as pessoas. Se alguém, por falar em que não tem recurso, se alguém de qualquer ponto do Brasil, alguém que esteja nos assistindo, desejar
nos ajudar, colaborar conosco, sem problema nenhum, aceitamos com muito amor. Inclusive, vamos exibir aí no vídeo a nossa conta. É Banco do Brasil, agência 3024, dígito 4, conta 751-555, dígito 3, Belém, Pará. Esse é o número da nossa conta. Quem quiser nos dar uma forcinha para esse trabalho dos mendigos, se nós pudermos atender 200 por dia, melhor ainda. Se pudermos acabar com a fome aqui na nossa região, também melhor. E como será o programa de hoje? Temos ao nosso lado o médico homeopata, Dr. Alberto Ribeiro de Almeida. Nosso amigo querido, é daqui mesmo de Belém. Um dos conferencistas mais requisitados do Brasil na atualidade. E o Alberto fará uma exposição rápida, cujo tema será Espiritismo e Vida. Ele falará dos problemas das pessoas no seu dia a dia, problemas de casa, problemas com pais e filhos, marido e mulher, o problema no relacionar, enfim, no dia a dia, as pessoas com o seu próximo, muitas confusões que as pessoas criam elas mesmas e muitas vezes colocam a culpa em obsessores, em satanases e coisas parecidas. Então o Alberto fará a sua explanação. Após a explanação do Alberto, nós apresentaremos um noticiário espírita, com as notícias do movimento espírita no Brasil e no mundo. Não somos profissionais de televisão, gente. Nós estamos na fase bem amadora. Então não cobrem muito da gente uma qualidade de Globo, Bandeirantes, SBT, Manchete, essa coisa toda. Estamos fazendo isso na base de muito amor e de muita garra daqui de Belém. Agora, após esse noticiário espírita, você que nos assiste poderá fazer as suas perguntas ao Dr. Alberto Almeida, através do telefone ou do fax. Vamos colocar aí no vídeo os números dos telefones que estão disponíveis para você ligar. O DDD de Belém é 091. E os telefones são 216-7155, 216-7155 e 981-1033. 981-1033. O fax é 216-7357, 216-7357. Você pode pegar papel e caneta, aliás, providencie papel e caneta, porque teremos muitas informações que provavelmente você precisará anotar aí. Então, vamos iniciar agora a exposição com o nosso companheiro Alberto. Bom dia, Alberto. Esteja à vontade. Bom dia, o nosso abraço amigo aos telespectadores que nos acompanham nesse momento, desejando a todos eles reflexões nesta manhã muito saudável em torno da vida à luz do Espiritismo. Na realidade, quando se analisa a vida na atualidade, sob a perspectiva da concepção das vidas que se enfileiram nesta ou naquela ordem filosófica, nós ficamos a questionar alguns dos pontos fundamentais e vitais que a nossa sociedade brasileira hoje experimenta. Analisando, dentro de uma perspectiva filosófica, na análise mesmo do materialismo ateísta, percebemos que a concepção de vida ela está dentro de uma dimensão estritamente corpórea, mecanicista, orgânica, que considera a vida a partir do momento da concepção, a vida biológica, e que tem o seu finalismo, que tem o seu término por ocasião da morte de natureza física, da morte cerebral. Esta concepção que muitos abraçam na nossa sociedade, as mobiliza para um tipo de vida, a estabelecer determinados valores e a compreender determinadas dificuldades e conflitos da nossa sociedade sob essa perspectiva filosófica. É assim que vamos encontrar ao lado deste tipo de filosofia, que é a filosofia materialista ateísta, aquela que é a dogmática, que é espiritualista, que considera o ser dentro de uma dinâmica mais ampla. O ser tem o seu nascedouro por ocasião da vida intrauterina, mas não se encerra a vida por ocasião do túmulo. Há uma alma, há um ser que transcende essa dimensão física e corpórea. Este ser, após a morte,
tem a sua sorte definitivamente selada, ou céu, ou inferno, ou fazendo estágio via purgatório ou limbo. Essa concepção da vida pós-mortem, ela nos apresentada pelo espiritualismo na atualidade e que mobiliza as pessoas para uma concepção de vida e que, face a esse tipo de análise, permitem a que estas pessoas, aos profitentes desta ou daquela religião que se enquadram nessa perspectiva filosófica, um tipo de comportamento. Há, entretanto, uma terceira forma de analisar a vida, as questões, o homem, o mundo, que considera a vida de uma forma mais elástica, transcendendo a dimensão do túmulo e antecedendo a dimensão da fecundação. Esta nova concepção se assenta numa concepção mesmo de que a vida ela é um contínuo. Ela extrapola a dimensão biológica. O ser vive antes da formação corpórea, subsiste após o decesso do corpo físico para o túmulo e mantém-se com a sua individualidade, com as suas características que são lhe peculiar. Esta visão, assentada dentro de uma perspectiva reencarnacionista, abre um novo horizonte para que se compreenda a vida. O Espiritismo está enfileirado dentro dessa posição filosófica de vida, analisando que o homem e o mundo podem ser compreendidos dentro dessa perspectiva bem ampla e Deus passa a ser, ou passa a termos, uma visão dele dentro de uma dinâmica que é absolutamente transcendente e equânime quando se trata de amor e justiça face às contradições que as vidas humanas se apresentam na sociedade, de vez que, para analisar as diversificações de natureza socioeconômica, os disparates intelectuais, onde a genialidade convive ao lado da idiotia, para compreendermos o porquê de pessoas nascerem com deficiências físicas, para analisarmos mesmo crianças que nascem para morrer em seguida de fome, é muito difícil compreender-se a divindade, a não ser dentro de uma perspectiva de ir e vir, dentro de uma dialética de análise da vida, de nascer, morrer, renascer, progredindo sempre. Só a reencarnação, ela é factível e possibilita ao homem desvendar o amor divino. Os espíritos afiançaram Allan Kardec que a primeira palavra do alfabeto divino seria o amor. A segunda seria a reencarnação. Porque só mediante a reencarnação nós podemos entender o amor, a vida e Deus. É, portanto, dentro dessa ótica filosófica que podemos compreender alguns dramas humanos que experimentamos na atualidade. E destacamos apenas alguns para aproveitarmos melhor o tempo e para podermos oferecer comparativamente uma visão acerca dessas dificuldades que enfrentamos e que, dependendo da ordem de análise em que nós nos posicionamos, podemos ter um vislumbre de maior ou menor alcance. A problemática do abortamento no Brasil, ela é uma realidade insofismável. Hoje há dispositivos na conta de um anteprojeto que tenta rever no Código Penal a viabilização do aborto, ampliando a sua legalidade. No anteprojeto oferecido por uma deputada de São Paulo, ela propõe que se legalize o aborto até 12 semanas, o que equivale a dizer a 3 meses. É curioso percebermos isso, porque dentro de uma visão mecanicista, materialista, como o cérebro ainda não está totalmente formado, admite-se que não há vida num ser até 3 meses. E é também muito curioso poder-se indagar daqueles que legislam ou que compõem essas leis, nem sempre em acordo com os avanços da ciência no mundo, para perguntar-lhes o que faz com que uma pessoa passe a ter cidadania quando completa 3 meses e 1 dia. Aí ela passa a ser um cidadão e passa a ter o seu direito consagrado na nossa Constituição, que prevê no artigo 5º, título 2º do capítulo 1º, que é inalienável o direito à liberdade, à segurança, à propriedade, à vida e por assim adiante desse artigo. Esse direito à vida, portanto, que está consagrado na nossa Carta Magna e que não é suscetível de ser revisto, posto que o direito à vida é o primeiro direito do homem, o que, aliás, Allan Kardec indagou dos espíritos qual o primeiro, o maior de todos os direitos do homem. E os espíritos responderam de viver.
na questão do livro primeiro, da codificação kardeciana, chamado O Livro dos Espíritos, justo na questão 880. E os espíritos responderam de viver. Por isso, responsável é aquele que atentar contra a vida do seu semelhante, ou que proceder a alguma coisa que possa lhe comprometer a existência corpórea. Mas, dentro dessa análise materialista, como o cérebro não está formado, preconiza-se a legalização do aborto. É natural que nós nos insurgimos dentro de uma compreensão espírita que analisa a vida dentro de uma dinâmica muito mais ampla, quando hoje, dentro dos avanços das ciências psicológicas, documenta-se de forma insofismável que a vida psíquica, ela independe da condição cerebral. O cérebro é uma maquinária e o programador desse computador é o ser, é o espírito, a mente, a alma, como quiserem, que dedilha, por assim dizer, esse cérebro que vai se formando. Por ocasião da fecundação, dá-se a união deste ser com a estrutura iniciante do óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide, compondo o ovo. É aí que se inicia a vida. E a vida, ela tem o seu direito assegurado quando ela existe. Nós não podemos admitir de modo algum que a vida se afirme à medida que o tempo vai passando. Também não podemos admitir de modo algum que porque não haja o cérebro maduro, que a vida não existe. Essa visão de que o pensamento, as emoções e o amor são decorrência da conjunção cerebral é uma visão ultrapassada, pois que Maurice Netterton, Edith Fiore, os pais da psicoterapia regressiva a vivências passadas, em estabelecendo processos regressivos para trabalhar processos traumáticos dos seus clientes, chegaram à absoluta realidade de que o Espiritismo, que já afirmara mais de 130 anos antes, de que a alma, ela preexiste ao corpo. Porque, curiosamente, alguns traumas estavam na vida intrauterina e alguns outros ultrapassavam a vida intrauterina para se sediar no espaço que eles chamavam de espaço entre vidas. Mais do que isso, eles remontariam alguns traumas no processo de regressão a outras vidas, mostrando que o indivíduo, na atualidade, experimenta determinados bloqueios, determinadas inibições, que têm conexões com traumas estabelecidos na infância, na vida intrauterina, no espaço entre vidas e até em outras vidas. Esses dois psicólogos, considerados aqueles que são os pais da terapia regressiva, americanos, de origem protestante, que abandonaram as suas crenças para se transformarem em livres pensadores reencarnacionistas, eles documentam aquilo que os espíritos afiançaram a Allan Kardec, quando ele perguntou: quando se une a alma ao corpo? Os espíritos responderam nessa obra fundamental, que aborda a filosofia espírita, que é o Livro dos Espíritos, na questão 344. A alma se une ao corpo no momento da concepção. Ora, portanto, quando você estabelece o aborto numa vida, mesmo que esteja na primeira semana de existência biológica, mesmo que este ovo ainda esteja se encadeando para o útero para ali se agasalhar naquilo que deveria ser o santuário materno, nós estamos transgredindo um direito fundamental do homem, que é o direito de viver. Se você pudesse fazer uma regressão, você poderia documentar em si mesmo a realidade de que a vida transcende e que 3 meses, 2 meses, 4 meses, ou como prevê esse postulado ou esse anteprojeto, que tenta legalizar o aborto até 6 meses e 1 semana. Há aquelas mulheres que ficarem vítimas da AIDS, por exemplo, ou que se documentar dentro dos exames da esfera médica uma malformação congênita ou uma alteração de natureza mental que pode, em função dessas evidências e associado a exames complementares, registrar que o feto apresentar-se-á desta forma alterado e que, portanto, o aborto seria legítimo, legal, segundo esse anteprojeto, até 6 meses e 1 semana, é absolutamente incompreensível. Incompreensível porque com 6 meses, segundo a evolução da neonatologia, mais de 65% das crianças que nascem com essa prematuridade, nesse nível de idade gestacional, elas sobrevivem. Então, equivale a expulsar um ser que já é capaz de sobreviver. E mais do que isso, expulsar um ser deficiente. Quando que os seres deficientes mereceriam maior cuidado da medicina, maior atenção da neonatologia, maior observação daquilo que se chama a eugenia, porque em nome da eugenia tenta-se propor este infame assassinato
pretextando-se assim retirar um ser que apresenta uma má formação. Será que nós teríamos condições de tirar Beethoven se soubéssemos que ele apresentaria uma alteração mais tarde e que tivesse no seu código genético uma surdez prevista? Ou seríamos capazes de abortar Helen Keller, que seria cega, muda e surda, e tinha apenas o tato e a olfação? Quando nós, hoje, não conseguimos nos colocar nem no calcanhar desta mulher genial que passou pela terra cantando a vida, que enalteceu a vida a despeito das suas limitações, nós compreendemos, à luz do Espiritismo, que o ser que renasce, ele traz um projeto luminoso de progresso, e que as alterações de natureza física representam uma verdadeira bandagem para o espírito. Ele drena para essa estrutura biológica as distorções que ele apresenta no seu campo modelador da forma, no seu corpo espiritual, no seu perispírito, e assim drenando, ele se terapeutiza. Sim, se terapeutiza, porque essas alterações no âmbito da má formação congênita, elas têm resultado no comportamento desse espírito em outras vidas. Aquele que não respeitou a si mesmo, derrapando da vida pelo suicídio, aquele que transgrediu as leis da biologia, dilapidando o seu corpo, não respeitando o corpo dos outros, ele amarga em si mesmo, nos complexos de culpa, as distonias no corpo espiritual, que são lançadas para um corpo físico em formação, na forma de alterações congênitas, e assim ele se revê, ele se recompõe, ele se reeduca, e assim ele avança. É natural que compreendamos isso, posto que, dentro dessa dimensão mais ampla da vida, este ser que ressurge deformado, ele não resulta de um acaso biológico. E nem esses pais que são chamados a receber esses seres, eles não estão amaldiçoados pela providência divina. São os coautores responsáveis da queda daquele espírito, que são chamados agora a secundar-lhes o seu avanço de progresso, mediante essa expiação e esta aprovação que vai lhe suscitar avanço, progresso, crescimento. O aborto, em nenhuma circunstância, na visão reencarnacionista de vida, é suscetível de aceite. Uma circunstância apenas uma exceção, quando a mãe corresse risco de vida. Mas, curiosamente, a medicina, que são os braços de Deus na Terra, avançou tanto que o aborto terapêutico, praticamente, ele já não mais existe. Mesmo numa situação que é das mais danosas, mesmo naquela situação que é das mais difíceis, que é a questão do estupro, ainda assim, há um ser que não pode ser responsabilizado pela violência que aconteceu. Este ser precisa ser protegido. Ele, ainda que não possa constituir um advogado, ele precisa que o Estado cuide dele. Não que a mãe tenha que ficar com este ser gerado numa situação de violência. Ela ainda assim pode gestá-lo e doá-lo. Mas fazer o aborto significa uma violência segunda que não resolve a violência primeira. E essa violência segunda alcança um ser que está ressurgindo para a vida. Ainda que numa situação dramática, dizem os espíritos, que ressurge ali, aquele monte de agonia, mas que, se bem aceito, e que, se consagrado à vida este ser, ele se transformará numa floração de bênçãos, em que aquele coração feminino se esfacelou. Aborto, jamais. Ainda que ele se torne legal, por uma medida política, pelo lobby que se faça no Congresso Nacional, na alteração do nosso Código de 1940, ele continuará imoral porque não está respeitando o ser na sua transcendência. Assim como se passa no aborto, também nós observamos no campo da pena de morte, agora menos falada. Quando se tentava impingir ou legalizar uma pena que, aliás, já existe, quando tantas crianças caminham pelas ruas e estão exterminadas. Quando tantas pessoas morrem nos bolsões de miséria, sem acesso, sem direito ao mínimo de subsistência. Esse assassinato administrativo, que revela a falência de um Estado que não conseguiu educar os seus seres e que tenta punir as vítimas de si mesmo, ele é um absurdo. Allan Kardec feriria também essa questão, como feriria a questão do aborto, quando os espíritos responderam cabalmente contra o aborto e contra a pena de morte. E quando ele diz, se numa sociedade como a nossa, ainda é difícil, com as dificuldades, se não precisariam de leis tão severas. E os espíritos responderam, para uma sociedade depravada, são necessárias leis rigorosas. Infelizmente, os homens são chamados a punir o mal depois de feito, ao invés de lhe secar a fonte. Quando estabelecermos a educação,
os homens não precisarão mais de leis tão rigorosas. Essa resposta, oferecida pelos espíritos a Allan Kardec, quando trata do progresso dentro do Livro dos Espíritos, nos aponta para uma realidade diferente. Ao invés de pena de morte, aquele pobre coitado que é resultado quase sempre de uma conjunção socioeconômica, no qual ele não tem lar, não tem freios, não tem balizamentos morais, não tem valores, e que quase sempre ele se lança na sociedade, degenerado, porque esta sociedade foi construída injustamente pelos homens. É curioso analisar que este ser, ele deveria ser sim penalizado. Penalizado com a pena de frequentar as escolas, de ter acesso à saúde, de ter assegurado o atendimento à sua família, de ter acesso ao alimento para que a sua subsistência física pudesse ser assegurada. O homem, em qualquer circunstância, ele deveria ser respeitado. E por mais delinquente que fosse, se um psicopata, ele mereceria um nosocômio no campo penitenciário, para tratamento porque seria um doente. E se ele for um sociopata, ele mereceria ter o cerceamento da sua liberdade. Uma pena, ademais, já rigorosa, que é a prisão perpétua. Ela evitaria que nós cometêssemos esse atentado ao ser humano, esse atentado à vida. E este homem, recluso, cerceado para protegê-lo e para essencialmente proteger a sociedade, ele estaria dentro do sistema penitenciário, que analisando do ponto de vista materialista, seria muito mais lógico, porque ele teria cerceado a sua liberdade. Ele trabalharia ali nas colônias agrícolas para se sustentar no presidiário, que tinha um alto custo para a sociedade. Parte do seu recurso iria para a sua família, que ficou penalizada com a sua ausência, e parte do recurso iria para a vítima, ou para as vítimas que ele lesou. Não parece muito mais racional essa análise? Do que exterminá-lo? Se pudesse exterminá-lo, ainda teria algum sentido, como que é a visão materialista. Ou como querem alguns dogmáticos dizendo que seria exterminado e ele iria para o inferno. Em vão, doce ilusão ou triste ilusão. O ser que nós jogamos fora do corpo, ele sai e continua vivo. Não é o espiritismo que só afirma isso. Hoje, os cientistas que estudam a realidade da vida após a morte, analisando os fenômenos de quase morte, como o Raymond Moon Jr. nos Estados Unidos, que publicou várias obras, entre elas uma que se transformou best-seller, Vida Depois da Vida, revelam que o homem, ele sobrevive após o corpo. Saindo do corpo, independente da sua estrutura física e do seu cérebro, ele mantém-se fisicamente vivo. A exemplo de Raymond Moon Jr., George Rich, Kent Rim e outros tantos, Michael Sabel, cardiologista americano que também estudou seus pacientes que sofriam paradas cardíacas e que experimentaram o momento de moribundo, é que tiveram momentos dentro da vida vegetativa do corpo, fora do corpo, e descreveram com absoluta precisão, e que ele pôde constatar depois a realidade daquelas afirmações. Esse conjunto de cientistas, que não tem nenhuma vinculação com esta ou aquela ordem religiosa, e muito menos com a visão filosófica que o Espiritismo apresenta, eles asseguram que a vida após a vida é um fato, não é uma teoria e uma conjectura espiritualista dogmática. Hoje, a vida após a vida é uma afirmativa do espiritualismo científico que o Espiritismo descortinou no século passado. Matar um homem, um psicopata, um sociopata, é lançá-lo para a sociedade para que ele fique parasitando esta sociedade, revoltado, e passe a interferir psiquicamente nesta sociedade, para mais tarde reencarnar, apresentando os dramas pela forma com que o homem o tratou. Não estamos defendendo o criminoso absolutamente. Estamos defendendo aquilo que o direito penal, na sua sanção máxima, propõe, que é a reeducação daquele que comete um crime. Essa medida da pena de morte é apenas vingativa. É a vindita, pura e simplesmente. Hoje, do ponto de vista pedagógico, não se fala mais em castigo e punição. Essa medida da pena de morte, ela nem intimida, porque nós temos no Brasil os lixadores, o esquadrão de morte, nós temos os justiceiros, e diminuiu o número de homicídios, de agressividade, de violência, tem aumentado. O homem não reage à intimidação. A única ordem de análise para tratar o criminoso é uma abordagem reeducativa. O homem é um espírito encarnado. É muito mais do que um feixe biológico. É muito mais do que um ser social. A sua dinâmica psíquica transcende para além da dimensão corpórea e alcança uma dimensão transcendental. Nós somos um ser
que temos uma estrutura sim biológica, que temos uma dimensão social, que temos um aparato e um aparelho de natureza psicológica, mas nós somos um espírito, que reencarnamos para estabelecermos o nosso projeto de evolução. Vamos acabar com a pena de morte não legalizada que está aí. Nessas crianças que perambulam pela rua, as pessoas que se inclinam para a criminalidade por não terem direito e acesso aos bens mínimos para a subsistência corpórea, não falo nem da subsistência do ponto de vista psíquico, da beleza, da estesia, da cultura, mas a subsistência do corpo. Um estômago vazio, ele não tem ética. Quando passa o horário do almoço, a gente já fica irritado. Se demora 2 horas depois, nós começamos a ficar agressivo. Mas queremos que os outros tenham paciência e tenham uma índole moral para buscar, por mecanismos lícitos e morais, a sua subsistência. O Espiritismo diz cabalmente, não a pena de morte. Como diz a eutanásia, que também se insurge no anteprojeto, onde as pessoas, numa visão nitidamente materialista, querem jogar para fora de um corpo moribundo, ou daquele que está vitimado por uma doença incurável e terminal, para fora do corpo, na expectativa de promover uma morte saudável e doce. Esta visão biológica, ela é profundamente cruel com a pessoa que vive aquele momento terminal de existência. E dizemos terminal até questionando, porque a medicina hoje, quantas vezes se equivoca no diagnóstico? Aquele que recebe um prognóstico sombrio, que deverá desencarnar depois de algumas semanas, alguns meses, às vezes ainda estão vivos e os médicos que fizeram o prognóstico já desencarnaram. Quantas vezes os recursos surgem e são capazes de reverter um quadro que parecia irreversível. O bem que a vida representa é um patrimônio inalienável. Não pode ficar ao sabor de conjecturas de natureza econômica, biológica, política. Portanto, este bem, ele foi assegurado por Deus e ninguém tem o direito sequer de abreviá-lo. A medicina, ela está para curar. Quando não pode curar, aliviar, melhorar o paciente. Se não pode melhorar, consolar. Jamais matar. Esse mandamento proposto há mais de 3.000 anos por Moisés, não matarás, ele se assenta de uma forma lapidar na nossa estrutura atual. Não podemos ser conivente com a morte. A morte, nessa forma estabelecida, representa um atentado ao direito de viver. Mesmo que este indivíduo solicite que se pratique a eutanásia. Ele está no momento de dor, a medicina tem os anestésicos, os analgésicos, tem toda uma conjuntura psicoterapêutica de apoio, tem a hipnose que pode lhe dar condições de suportar aquele momento difícil pelo qual ele passa. E quando ele está doente, o seu raciocínio fica turbado. Ele não consegue concatenar direito as suas decisões. Não podemos admitir a eutanásia, essa consentida que o paciente pede, nem aquela por compaixão, em que por piedade nós achamos que estamos fazendo bem ao enfermo e projetamos-los para fora do corpo, alcançando a sua estrutura energética, e impedindo que aquele ser faça revisões mentais, projete para o corpo, através daquela doença negativa, incurável, as distonias do seu campo energético, saindo do corpo físico mais terapeutizado, melhor, mais saudável, mais lúcido. Quando nós não conseguimos delimitar os enigmas da vida, é melhor não interferir contra eles. Se não podemos ajudar, não nos coloquemos como obstáculos a que a lei natural siga o seu curso. Se podemos ajudar essa lei, ajudemos. Mas se não podemos, não assumamos uma posição contrária. O Espiritismo enaltece a vida, proclamando a vida nas suas multifárias expressões. A vida, em qualquer sentido, em qualquer circunstância, ela tem que ser respeitada. Quando, nessa hora em que a tecnologia avança, em que a internet propõe uma comunicação mundial, em que você, sentado na sua poltrona, estabelece um namoro virtual, nós percebemos que a angústia e a solidão se instalam. Nunca nós percebemos tanto, ao lado da tecnologia e da informática, que o homem precisa de amor e de paz. As suas opções, malgrado todo esse avanço técnico que a cibernética nos proporciona, tem sido pela angústia, pela solidão. São nos países mais populosos, dotados da riqueza, que nós percebemos o homem solitário. E muitas vezes essa crise existencial se instala, porque ele analisa a vida do ponto de vista materialista e não logra perceber que a vida é um contínuo e vai além do túmulo. Ou enfrentando problemas de natureza grave, consigo, com seus familiares, ou os problemas sociais que o desafiam
Por não compreender a vida nesse sentido lato, como ela se apresenta na perspectiva reencarnacionista, ele faz uma opção pelo suicídio. O suicídio é a porta enganosa. É um poço sem fundo. É uma opção vil que o homem, ao fazê-la, pensa escapar da vida por orgulho, por covardia, por fraqueza, e se defronta com a vida e com os problemas que ele tinha, agravado por um problema a mais, que foi o suicídio que ele cometeu. O Espiritismo proclama a vida, estimulando os homens a valorizarem o corpo, ainda que seja um corpo que se apresente como se fosse um leito de dor, ou uma cela mental naquele que é um alienado, ou como se apresente ainda como uma cadeira para um paralítico, mesmo para aquele que está vitimado pelo mongolismo, por uma alteração de natureza limitante. Ainda assim, o corpo é uma bênção divina, é um espaço de meditação e progresso. Em qualquer circunstância, nós devemos entoar a vida, valorizá-la. E dentro desses princípios, o Espiritismo vem, e não só de forma teórica, apresentando pela ciência experimental a documentação de que esta visão de que o ser transcende a vida, de que ele antecede o momento do nascimento e de que ele progride para a sua grande destinação, que é a luz e a felicidade. O Espiritismo, com isso, abre um novo espaço para que o homem possa entender a vida e ter uma nova percepção de homem e mundo. E assim, vamos valorizar a vida. Amemos a vida e vivamos a vida com amor. Uma gota transparente de água, uma nervura na folha, uma pétala perfumada, uma gota de orvalho que se assentra na calçada, uma estrela cintilante, um raio de sol, são convites à imaginação, à inteligência, à meditação, ao amor e à vida. O homem representa a materialização máxima do pensamento divino, condenado à sua realização total. Jesus nos descortinou esta compreensão indimensional da vida, quando asseverava que ele era a ressurreição e a vida, de que ele era o caminho, de que ele era a vida, e deixando a sepultura vazia, ressurgiria, desafiando na época aqueles que tentavam matá-lo, para mostrar que a vida transcende o túmulo, como a ciência espírita documenta hoje e como a ciência oficial, via medicina, via parapsicologia, via psicologia, constata. Esta vida que Jesus propôs, fazendo alusão de que ele trazia a vida abundante, ela dá sentido de eternidade quando ele asseverava: eu estarei convosco até o fim dos séculos do mundo. Nós só podemos entender essa afirmativa de Jesus quando compreendemos a vida nessa perspectiva reencarnacionista. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que sou a vida, que sou o caminho. O Espiritismo vem e resgata essa visão de Jesus na fala da poetisa baiana Maria Dolores, que depois de morta ressurge mostrando que a vida transcende, e através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ela resgata essa expressão de Jesus quando diz: lembrando-te a mensagem brilhando renascente, recordo-te a promessa em sentido augusto, crede que estarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Por isso creio com razão, Senhor, que ninguém mais consegue ignorar-te, ao ver-te as manifestações de intenso amor, refugindo e atuando em toda parte. Vieste ao mundo sem quaisquer brasões, sem honra, nem púrpura, nem guerra, e transforma povos e nações, mostrando as leis da vida sobre a terra. Revelas entre os homens dia a dia, iluminando os cérebros que irmanas, o caminho da paz e da alegria pela sublimação das leis humanas. Deste à fraternidade vasto acesso, traçando a estrada para a vida sã, e acentuaste as luzes do progresso nas vantagens de agora e do amanhã. Vieste do esplendor que reina no mais alto, guiando o mundo para a evolução divina. Da charrua ao trator, da vereda ao asfalto, do artesanato rude ao fulgor da oficina. Conhecemos na terra a tua força augusta, permaneces em tudo, aqui e ali. Entretanto, nutrindo indiferença injusta, creio ainda, Jesus, não fomos a ti. Impele-nos em teu ensino eleito a esquecer para sempre o nosso orgulho frio e vão, pois queremos destrancar os recessos do peito a fim de abrir-te o próprio coração. O nosso abraço carinhoso. Muito obrigado, Alberto. Tivemos
amigos, um problema de áudio no início do nosso programa. Conforme podemos dizer no começo, o nosso programa é um programa amador. Nós não temos a estrutura de uma grande emissora de televisão, de uma Rede Globo, do SBT, da Manchete. E estamos fazendo isso aqui com amor acima de tudo. E pedimos a compreensão de vocês. Agora vocês podem começar a formular as suas perguntas por telefone ou por fax para o Dr. Alberto Almeida. Mas já que o áudio falhou no início do programa, vamos repetir algumas coisas que informamos a vocês no início. Este programa nós pretendemos que esteja no ar todo o primeiro domingo de cada mês, no mesmo horário, das 10h10 da manhã às 11h50. E pedimos para que você sintonize sempre conosco neste mesmo horário e escreva-nos dando alguma opinião, alguma sugestão, como você viu, como ele chegou na sua cidade. O nosso endereço é o endereço da Seda, Avenida Gentil Bittencourt, 563, Belém, Pará, CEP 66035-340. Agora, antes de passarmos para o companheiro Paulo Malheiros, que apresentará um rápido noticiário sobre o movimento espírita, queremos fazer uma sugestão para vocês deste livro, O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Conforme todos sabem, há muita gente no religiosismo tradicional e que costuma, por ignorância e muitas vezes até por má fé, afirmar coisas que o Espiritismo não é. Inclusive que Bíblia condena o Espiritismo, coisa que não tem o menor fundamento. O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Vale muitíssimo a pena você ler este livro, porque aqui tem todo o esclarecimento bíblico, rigorosamente baseado naquilo que alguns detratores usam para tentar atacar o Espiritismo. E sugerimos também a leitura do livro O Homem Integral, do Espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo. Este livro tem uma proposta de conduta daquele homem que realmente deseja viver em paz, tranquilo consigo mesmo. Bom, vamos tentar agora, com um noticiário muito amador, falar para vocês o que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer no movimento espírita. Companheiro Paulo Malheiros, com vocês. Bom dia. Será realizado em Fortaleza, Ceará, o evento Abril Espírita 96. O tema desse ano será Kardec, ontem, hoje e sempre. O período será de 18 a 21 de abril, no Palácio da Abolição, na capital cearense, contando com várias instituições espíritas e o apoio da Federação Espírita do Estado do Ceará. Serão apresentadas palestras, minicursos e vários números artísticos com programação também para as crianças. O evento é uma homenagem dos espíritas cearenses ao lançamento de O Livro dos Espíritos, ocorrido em 18 de abril de 1857. A Seda realizou um grande evento em Belém no último final de semana, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, apresentando pela primeira vez nessa cidade o conferencista espírita Estevão Camolese, conseguindo superlotar o ginásio de esportes Jarbas Passarinho, no Sesc, em 3 palestras com mais de 5.000 pessoas nas arquibancadas, quadra e até no palco do ginásio. O grande público presente atendeu ao apelo da Seda pela grande imprensa local, rádio, jornais, televisão, trazendo 1 quilo de alimentos não perecíveis, proporcionando uma arrecadação de 5,5 toneladas de gêneros para os serviços da Caravana da Caridade. Estevão Camolese agradou em cheio em Belém. A multidão o aplaudiu de pé e pediu a sua volta ao Pará o mais depressa possível.
Vem aí a primeira Semana Espírita de Nova York, nos Estados Unidos, num trabalho gigantesco dos espíritas daquela grande cidade. Acontecerá no Community Church, em Manhattan, no centro de Nova York, de 12 a 19 de maio desse ano, e serão realizados palestras e seminários, e entre os palestrantes convidados, alguns do Brasil estarão presentes, entre eles Divaldo Franco, José Medrado, Adanauer Marcos, Djalma Argolo, da Bahia, Alamar Regis Carvalho, de Belém do Pará, Estevão Camolese, de Mato Grosso do Sul, Silvio Lesseri e Miguel Sardana, de São Paulo, e Ieda Hungria, do Rio de Janeiro. Sugerimos aos espíritas brasileiros o maior apoio possível aos companheiros do Ideal Espírita de Nova York nessa iniciativa. O Espiritismo também está na internet. Se você já entrou no maravilhoso mundo da informática, navegue pela maior rede de computadores do mundo e veja o admirável trabalho desenvolvido por Sérgio Freitas, de Portugal, e um grupo de espíritas de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro e Estados Unidos, também imbuídos do espírito de colocar a luz no ponto mais alto do velador. Anote o endereço no Espiritismo da internet: zen.fct.uenl.pt/GEAF/www/português. Eu vou repetir. O endereço na internet é zen.fct.uenl.pt/www/português. É um trabalho dos mais notáveis já realizados pela divulgação espírita. Mais um trabalho espírita no rádio FM, mais um programa espírita no rádio FM de São Paulo. Terceiro milênio, com mensagens e farto noticiário dos acontecimentos espíritas. Todos os sábados, das 18 às 19 horas, na Rádio Resistência FM, frequência 98,1 MHz, em São Paulo. A apresentação é de Oswaldo Luiz de Moraes. Em São Paulo, também um grande serviço de mensagens e conforto pelo telefone para aqueles que enfrentam o problema da solidão, da angústia e da depressão. É o Telepaz. O telefone do Telepaz é 200-2020. A qualquer hora do dia ou da noite, você pode ligar e ouvir as belas mensagens espíritas de Caio Salama, diretor da Federação Espírita de São Paulo. O telefone, eu repito, é 200-2020, em São Paulo. Comandado por Benjamin Medrado, a Sociedade Espírita Filantrópica Maria de Nazaré, de Aracaju, Sergipe, mantém no ar também um programa espírita via satélite que poderá ser sintonizado por você. Todas as segundas-feiras, das 22h05 às 23h05, pela polarização vertical, bem próximo ao Amazon Sat. O programa é ao vivo e nós aqui do Pará estamos de mãos dadas com os companheiros sergipanos pelo mesmo ideal de divulgar a doutrina espírita. Vem aí a 43ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Um dos maiores e mais tradicionais eventos espíritas do Brasil. Vale a pena você organizar a sua caravana para conhecer o carinho e a beleza com que a gente de Vitória da Conquista recebe os espíritas visitantes. Caravanas do Pará, do Maranhão, de Rondônia percorrem milhares de quilômetros para participar dessa beleza todos os anos. Você pode obter maiores informações na União Espírita de Vitória da Conquista. O telefone é 073-422-2265. Vitória da Conquista, prefixo 073-422-2265. Foi inaugurado em Salvador, no último dia 22 de fevereiro, a primeira etapa do novo pavilhão do Centro Espírita. Juntamente com as novas instalações do Orfanato Manuel da Nóbrega, complexo esse dirigido pelo Dr. José Alberto Medrado, médium notável, com relevantes serviços prestados à divulgação da doutrina espírita no Brasil e no exterior. O complexo está instalado em um terreno de 5.000 metros quadrados em área nobre de Salvador, na orla marítima,
e foi construído com recurso dos leilões dos quadros pintados pelos grandes mestres da pintura, como Renoir, Monet, Picasso e muitos outros através da mediunidade de José Medrado. Quando você for a Salvador, não deixe de visitar aquele ponto de luz. Obrigado, Paulo. Já recebemos os primeiros telefonemas, os primeiros faxes. A USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, manda nos avisar que em junho estará completando 50 anos e terá uma grande festa aí na capital paulista. De Vitória da Conquista, nosso companheiro Barreto e toda a turma reunida aí no Centro Espírita Humberto de Campos, assistindo pela antena parabólica, nos envia os parabéns, inclusive ao Alberto, que tem feito várias conferências naquela cidade. Um abraço, Barreto, a todos vocês aí em Conquista. Da Venezuela, Confederação Espírita Pan-Americana está festejando este ano também 50 anos. Promoverá de 9 a 13 de outubro, em Buenos Aires, o 17º Congresso Espírita Pan-Americano. A informação vem de apartado postal 3425, em Caracas, na Venezuela. A Federação Espírita da Paraíba também completa no dia 17 de fevereiro 80 anos de profícuos trabalhos voltados à causa espírita. E nós temos uma outra solicitação aqui. Solicitamos aos centros, federações e confederações, instituições doutrinárias ou assistenciais que estejam comemorando aniversário ou centenário de fundação, que nos forneçam dados para divulgação. A informação é do companheiro vice-presidente da CEIA daqui em Belém, Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência, Iranides Gouveia. Outra informação aqui de Margarete Aracaju. Parabenizo o doutor Alberto pelo programa e é uma honra tê-lo lá em Sergipe. E pergunta para o Alberto se existe obsessão coletiva e quais as soluções para resolver. A obsessão é uma patologia de natureza espiritual que traduz a interferência de espíritos no campo psíquico do ser humano, alterando-lhe mais profundamente e até às vezes fisicamente a sua rigidez, a sua saúde física, psicológica, espiritual. Essa patologia que Allan Kardec definiu pela tenacidade com que o espírito estabelece uma influência nociva sobre o psiquismo do homem, ela se consagra dentro de uma lei de sintonia que faculta que aqueles mortos-vivos interfiram naqueles que estão no corpo e exerçam as suas influências nocivas, perniciosas, mediante essa lei de sintonia, e engendrando determinados pensamentos, induzindo comportamentos, estabelecendo alterações de natureza física, simulando determinadas patologias, até patologias de natureza psiquiátrica, como se fossem verdadeiros sucedâneos ou como se fossem arremedos de processos psicopatológicos mais profundos. A obsessão, portanto, é uma patologia que o Espiritismo estuda profundamente, as suas causas, as suas consequências, e propõe soluções para que a terapêutica se estabeleça naqueles que são vitimados por as interferências espirituais. Elas existem de forma individual, quando o espírito interfere no indivíduo, mas ela pode assumir caracteres mais amplos quando coletivamente um grupo de pessoas se deixam influenciar por um grupo de espíritos que estabelecem aquilo que chamamos de obsessão coletiva. Esse intercâmbio psicológico doentio, ele se instala e há uma alteração comportamental daquelas pessoas que estão sob o jugo ou sob essas conexões perniciosas, gerando assim uma série de distorções no campo da saúde, no campo do comportamento, no campo da rigidez psicológica e requerendo assim o tratamento centrado em cima do Evangelho, que traduz e que remete aquela pessoa acometida pela problemática
há uma mudança comportamental, há uma transformação íntima, balizado pelos valores firmes que o Evangelho propõe. Vamos recomendar mais uma vez que vocês assistam amanhã, como em toda segunda-feira, também pela antena parabólica, pelo satélite, o programa Espírita gerado em Sergipe, em Aracaju. Dirigido pelo nosso companheiro Benjamin Machado, que nos ligou ainda há pouco, parabenizando. Um abraço, Benjamin. Estamos de mãos dadas com toda a sua equipe aí em Sergipe para levar a luz ao ponto mais alto do velador. E estamos aí, vamos sintonizar, gente. Polarização vertical no canal 12, ali próximo ao Amazonsat, das 22h05 às 23h05, todas as segundas-feiras. E para você que gosta de uma boa música, sugerimos o cantor espírita que canta a ecologia, Moacir Camargo. Aqui está o seu disco Terra Azul. Já existe em CD também. Ele é amigo, diretor da Federação Espírita, aliás, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Terra Azul, do companheiro Moacir Camargo. Mais uma pergunta para o Alberto Almeida. Essa daqui vem de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Alberto, o livro de Hebreus, na Bíblia, capítulo 9, versículo 27, diz que o homem foi dado uma só vida e depois o juízo final. O que diz você a respeito? A afirmativa é pertinente, procedente, porque só existe uma vida só. No corpo e fora do corpo, a vida ela é única. Essa perspectiva da dimensão dupla da vida, corpórea e extracorpórea, ela estaria assinalada em inúmeras outras passagens. Quando Jesus afirmaria que iria e prepararia o lugar, ele assinalava esta vida que segue, esta vida que vai. Mas também ele diria a Nicodemos, numa passagem relativamente confusa para alguns, porque sujeita a interpretações, que ele poderia alcançar o reino dos céus se renascesse de novo. E Nicodemos indaga, mas como ele poderia renascer de novo, voltar ao ventre da mãe, já estando velho? E Jesus assinala que era indispensável nascer da água e do Espírito, consagrando assim as duas dimensões do homem no seu processo de evolução, para que ele alcance a sua plenitude, a sua felicidade. É necessário nascer da água, o corpo, e é necessário nascer do Espírito pela sua revolução interna no processo autoeducativo. Era necessário voltar ao ventre materno, sim. E dizia Jesus a Nicodemos: se tu que és doutor em Israel não conhece essas coisas, que são coisas da terra, quanto mais se eu te falar das coisas celestiais. Mas se essa passagem é suscetível de alguma interpretação, ou de duplas interpretações, ou de variadas interpretações, há outras que não são. Como, por exemplo, quando Jesus afiança aos discípulos que indagam acerca do cego de nascença que ele curara, qual tinha sido a causa daquela cegueira? Se era por causa dele ou por causa dos pais deles? Ora, quando os discípulos perguntam para um cego de nascença se era por causa dele que ele tinha nascido cego, está implícito que havia uma vida antes, que poderia suscitar uma problemática, a fim de que ele pudesse ser responsável por nascer cego, considerando que a cegueira era de nascença. E Jesus descarta essas possibilidades, mostrando que aquele espírito teria reencarnado para que se pudesse fazer a glória do Filho do Homem. Mas se essa interpretação ainda assim pode parecer forçada ou pode suscitar outros entendimentos, o mesmo não acontece quando se trata da questão de João Batista, e que Jesus categoricamente afirma que João Batista era na realidade Elias que havia vindo. O narrador evangelista chega a grafar ipsilitris, que era de João Batista que ele falava, fazendo alusão à profecia de Malaquias, que referia que João Batista, que Elias deveria vir. E Jesus consagra que Elias já tinha vindo e que os homens tinham tratado como lhes aprouve. Essa afirmativa, ela não está sujeita a interpretações, ela é ao pé da letra, claramente, a ideia de que nós temos várias vidas. Várias vidas numa só vida. Várias dimensões de vida numa única vida. Ok, Alberto. Do Ceará nós recebemos um pedido de registro. A Universidade Federal do Ceará, Rua Valderi Uchoa, número 50, em Benfica, Fortaleza, Ceará, CEP 60020-110,
está oferecendo cursos de Esperanto. O telefone para maiores informações é 085 DDD 222 3050. E também a Federação Espírita do Estado da Bahia, este ano está comemorando mais uma etapa do seu compromisso com a doutrina espírita. Olha, gente, vocês podem fazer perguntas por telefone ou fax. Vamos exibir mais uma vez aí no vídeo o número dos nossos telefones para que você possa formular as suas questões. Alberto, do Cláudio, de Belém, daqui mesmo de Belém do Pará. O que o Espiritismo pensa a respeito da experiência em seres humanos? A experimentação em homem sano, ela é rechaçada dentro dos códigos que veiculam a abordagem da saúde humana e da pesquisa que se estabelece para se alcançar objetivos no campo do benefício à humanidade. Por isso que se preconiza a experiência em animais e depois de se assegurar e se certificar das possibilidades das drogas que estão sendo experimentadas com vistas à aplicação no eixo hominal, elas então, seguindo rigoroso detalhamento e rigoroso código de ética, elas são as administradas aos homens, mas já dentro de parâmetros absolutamente confiáveis. É inconcebível a experimentação no homem, mesmo aquelas abusivas, quais as que ocorreram dentro da perspectiva nazista, em que se tentava estabelecer determinados tipos de compreensão e de avaliações em que se lançava a mão dos seres humanos como se fossem verdadeiros cobaias em experiências que eram atos mais de crueldade do que, propriamente dita, uma expectativa, uma movimentação na perspectiva de algum bem ou de alguma utilidade para a humanidade. É inadmissível qualquer experimentação no homem sadio, salvo quando, dentro de princípios éticos, que cada país, dentro das suas leis, regulam com precisão, preconizando sempre a experiência nos animais. Aborto? Naturalmente, porque não temos duas medidas de análise e duas formas de compreender a nossa abordagem face à realidade do mundo. Eu penso que se uma irmã minha sofresse um estupro e uma situação dessa, que é por demais danosa e delicada, talvez a mais mobilizante, nós teríamos muita dor, muito sofrimento para o enfrentamento dessa situação, mas com a visão espírita e com o conhecimento do Evangelho, nós teríamos a serenidade para não contaminar, para não extrapolar esta dor que alcançaria a nossa família inteira para a criança que estaria sendo gestada, para o espírito que estaria renascendo. Também compreendo que com esse mesmo cuidado, com esta mesma serenidade, ainda que envolvida numa grande quantidade de dor, nós também teríamos uma posição de serenidade para administrar qualquer problema desse que envolvesse pessoas do nosso circuito afetivo. Mas é também curioso, e até eu também perguntaria, se o nosso filho fosse estuprador, como é que nós gostaríamos de abordá-lo, ou de abordar essa questão? Que tipo de abordagem em relação à vida nós faríamos? Determinaríamos para ele, porque isso é um crime, raia a hediondez até a penalidade máxima? É assim que nós observamos que há o contraponto de cada situação na vida. O estupro, na realidade, ele é uma das situações mais delicadas e mais mobilizantes, mas ele abre o espaço para nós analisarmos a vida nessa dimensão mais abrangente, quando percebemos que ali o ser que renasce, a despeito daquela situação extremamente lúgubre, sombria, difícil, ele ressurge qual se fosse uma flor que desabrocha do estrume. Termos a atenção para apoiarmos este ser que engravidou nessa circunstância, ainda que seja o nosso ente querido,
dar-lhe o apoio psicológico, oferecer-lhes os nossos recursos que a ciência oferece da sustentação de natureza física, e até, se for o caso, doar aquele ser, mas em nenhum momento algum, jamais extirpá-lo do ventre materno. O santuário, que é o útero, ele não pode ser confundido com um campo de concentração. O ser que ressurge, ainda que numa situação de abortamento, de estupro, ele não surge ocasionalmente. Até porque aquele que foi o descobridor da síndrome de Down, Lerume, chega a afirmar nos seus estudos, no âmbito da genética na França, que a situação de estupro, ela por ser tão agressiva e por ela mobilizar tão profundamente o ser humano e, portanto, o organismo materno, dificilmente consegue se estabelecer a fecundação. Porque o próprio organismo, ele estabelece, em razão da violência, um processo de rejeição. Mas ele, que foi o descobridor da síndrome de Down, da trissomia do cromossomo 21, ele chega a afiançar que, mesmo nessa circunstância, ele se posiciona contra o aborto. É um homem que não tem nenhuma vinculação espírita, que não está associado a nenhuma ideia do ponto de vista reencarnacionista, mas admite que a vida existindo, ela tem que ser tratada como vida. Logo, essa circunstância, que é uma das circunstâncias mais tristes e violentas, ela nos requisita uma dose de alta compreensão da vida e de alto entendimento do ser humano e de alta mobilização do amor para facearmos uma violência sem respondermos com uma outra violência. A violência ocorrida, ela requer uma abordagem de amor e de paz, e não uma violência segunda, que não resgatará a primeira, que não resolverá a primeira, e que às vezes estabelecerá uma sequela no organismo, no psiquismo da mãe. E que, estabelecida para naquele espírito, o rechaço desse ser que foi originário do estupro, ele mantém-se vivo e vem reivindicar os seus direitos negados, e o faz nem sempre com os valores de um homem que tenha conhecido os parâmetros da moralidade. A exemplo de qualquer um de nós, que quando somos cerceados do nosso direito, nós nos insurgimos, e às vezes nos insurgimos de forma agressiva e violenta, é muito comum nesses espíritos, eles se voltarem contra aqueles que perpetraram este crime para cobrar, estabelecendo aquilo que agora abordamos, os processos da obsessão. Recebemos votos de parabéns de vários lugares do Brasil. Maria das Graças, de Campinas, São Paulo. O Centro Espírita Caminho e Luz de Itaituba, aqui no Pará. O Centro Espírita de Palmelo, Goiás. Todos esses parabenizam o programa. Muito obrigado pelo apoio. Ayrton Alves, do Grupo Espírita Vida e Progresso, em Parnaíba, Piauí, parabeniza o programa. Iracema, daqui de Belém do Pará. E Vitor Silvestre, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma pergunta aqui, Alberto, de Gil Xavier, de Itabuna, na Bahia. O que é que poderemos dizer a uma pessoa que está se ultimando em relação à sua vida espiritual? Dê uma chance a você. Acompanhe você mesmo a uma praia para perceber a beleza da vida. Conduza você mesmo a um jardim florido e se detenha um pouco para analisar a ramagem verde e a intensidade das cores variadas que compõem aquele espetáculo de beleza. Se você acha que a sua vida não presta, valorize-a dando aos outros. Se você está vitimado por uma angústia ou uma tristeza que lhe corrói a alma, pense um pouco que há pessoas em sistema de angústia e de solidão precisando de alguém solidário. Saia da sua condição solitária para experimentar a solidariedade humana. Lembro-me de uma senhora que tinha tudo e que, não obstante fosse uma mulher muito rica, ela começou a pensar em dar cabo da sua vida. E telefonou ao psicoterapeuta Milton Erickson, um dos maiores hipnólogos que a Terra já conheceu. E ele foi visitá-la para fazer o atendimento psicoterapêutico. E ao chegar, era uma mansão, com muitos quartos, uma casa engalanada. Tinha tudo, mas ele deteve-se apenas, observando que do ponto de vista de vida apenas existiam algumas violetas em alguns vasos. E quando a mulher desce, aquela mulher que tinha tudo aquilo que nós julgamos que gera felicidade e vida,
e abre o seu coração, mostrando-se inclinada a ultimar a sua vida, a abrir mão da sua existência, ele sorri para ela e diz: é curioso, mas eu notei que você gosta muito de Violeta. Ele tinha percebido a única nota de vida naquele ambiente. E ela disse que sim, que gostava de vida. E ele disse: eu lhe sugiro que você faça mudas dessas violetas. E você comece a presentear as pessoas. E que você faça um número acentuado de mudas, algumas centenas. Ela achou que aquela proposição era descabida. Talvez ficou até pensando que ele era um pouco pinel. Mais tarde, ela se deu conta que a vida penetrou a casa dela. Porque à medida que ela foi operando essa sugestão desse terapeuta, ela foi se dando conta que ela saía de si mesmo ao encontro da vida de outras vidas que estavam necessitadas. A proposta dele foi para que ela levasse aquelas violetas, resultado das mudas, aos hospitais, às pessoas sofridas, e ela assim o fez. Mais tarde, ela não conseguia conter a avalanche de vida que entrava nas pessoas reconhecidas, acessando a sua casa, para estabelecer o movimento da fraternidade, da gratidão, da solidariedade, agora na via dupla. Então, nós precisamos considerar que a vida, ela é um patrimônio que não nos compete, mesmo a nós mesmos abrirmos mão dele. Portanto, valorize a vida, eu diria a esta pessoa. Permita-se amar a vida, amando alguém, indo ao encontro de alguém que está à margem dos direitos sociais que a nossa sociedade deveria assegurar e consagrar. Faça isso e você vai se perceber amando a você mesmo. E aí você não vai querer morrer. E eu tenho a oportunidade de lhe dizer agora que você não vai morrer. Até porque, ainda que você te extraísse a vida física do seu corpo agora, você continuaria vivo, porém infeliz. Mas se você se movimentar no campo da fraternidade, você romperá com essas barreiras da escuridão, da solidão, da tristeza, ou de alguma moléstia, ou de alguma frustração, alguma decepção afetiva que lhe acometeu, e você vai ao encontro da vida, mesmo além da morte do corpo físico, que é uma grande ilusão, porque a vida, ela muda de estado, mas ela é permanente, ela é contínua. Mais uma vez, recomendamos aquelas pessoas que tiram todas as suas conclusões sobre religião baseadas na Bíblia, que leiam este livro, O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, escrito rigorosamente baseado em argumentos bíblicos, pelo pastor Jaime Andrade, ex-pastor Jaime Andrade, quase 40 anos de vivência nas doutrinas protestantes. Argumentos rigorosamente dentro da Bíblia para aquelas pessoas que tiram todas as suas conclusões baseadas em Bíblia. Um pedido da Vigia, no estado do Pará. Ele pede para falar sobre a quarta-feira do Livro Espírita da Vigia, com palestras a ser realizadas às 16 horas no próximo domingo, na Câmara Municipal, pelo Dr. José Cabral, é o presidente do Centro Espírita da Vigia, que nos manda informar. A dona Cátia Alvim, de Santiago, no Rio Grande do Sul, pergunta, Alberto: existe algum tratamento espiritual para pessoas alcoólatras? Sim. O alcoolismo representa ainda um desafio à medicina, às abordagens psicoterapêuticas e às terapias alternativas. O alcoolismo, ele é a ponta de um iceberg que, portanto, detém em si mesmo, na sua história, na história da pessoa que se alcooliza, uma série de elementos e de fatos e de causas que formam, por assim dizer, uma teia e que culmina numa abordagem final no copo. O alcoolismo, ele merece toda a nossa atenção, posto que este homem que está à margem da sociedade, mesmo vivendo na sarjeta, ou deitando numa cama de seda, ele perde a sua condição de dignidade, rompe com os processos familiares, não consegue desincumbir-se das suas atividades profissionais e entra num processo de degradação integral. O Espiritismo, em sendo uma doutrina de otimismo, assinala uma perspectiva para a solução dos problemas existenciais, facultando que a família se estruture
que o homem administre seus conflitos de uma forma melhor. E com isso, não degenere para alternativas de fuga ou para os escapes que começam com as bebidas sociais e que vão se consolidando e dando vazão às frustrações, concretizando-se assim um processo de alcoolismo. Não poderíamos deixar de fazer menção nessa abordagem que, ao lado desse enfoque que deve ser sempre multidisciplinar, em que entra a psicoterapia, em que entra a medicina, em que entra a postura religiosa, em que entra o apoio familiar, o grupo dos alcoólatras anônimos, que representa, sem sombra de dúvida, uma grande alavanca na abordagem de milhões de pessoas que são vitimadas pela alcoofilia. O Luiz Camarão, de Valparaíso, em Goiás, e toda a equipe do Centro Espírita Allan Kardec manda um abraço para você, Alberto. Estão assistindo o programa lá pela Parabólica, com muita alegria. E de Ilha Solteira, São Paulo, a Hilda pergunta: qual a expectativa, Alberto, para um sonho que se repete 3 vezes o mesmo? O sonho, ele se enquadra dentro de variadas explicações. O sonho mais comum é aquele em que você, em detendo preocupações, agasalhando determinadas aspirações ou experimentando determinadas frustrações, você regurgita no sono comum esses pensamentos, essas ideações, materializando na forma de um sonho. Representa, assim, aquele sonho comum, que serve, e de muito, para a análise dos psicoterapeutas entender a psicodinâmica daquela pessoa. Mas há sonhos recorrentes que resultam de experiências que a pessoa já vivenciou em existências passadas. E essas experiências que consagraram determinados episódios, elas podem ser ressuscitadas do inconsciente profundo, surgindo na forma de um sonho recorrente e se apresentando da mesma forma. Como também pode acontecer de um sonho se repetir em função de um projeto que você tenha para o futuro, enquanto espírito, reencarnado, caminhando na sua existência corpórea, e uma ocorrência que está prevista, segundo o planejamento que você fez antes de renascer, esta ocorrência que você traz dentro de si mesmo, quanto um plano, ela pode se projetar várias vezes, desembocando muitas vezes na realidade, consagrando os sonhos premonitórios. Esses 3 tipos de sonhos, de origens de sonhos, representam, assim, a justificativa para um determinado sonho que se repete. Por fim, uma outra alternativa para a explicação dos sonhos recorrentes são as interferências de determinados espíritos que, se valendo do seu desprendimento físico, projetam determinadas cenas de forma repetida e que você, por um processo de sintonia e filtragem, você capta as imagens ideoplásticas que esses espíritos criam e você acorda lembrando desse registro de uma forma recorrente. Dessa forma, de uma forma assim, bem rapidina e bem superficial, nós levantamos assim, en passant, esses 4 tipos de origens que justificam os sonhos repetidos. De Juiz de Fora, Minas Gerais, Lair Masson Belage, ou Belege, ele parabeniza o programa e pede para repetir o endereço da internet, do Espiritismo na internet, no vídeo. Pedimos ao nosso companheiro Siqueira, ao operador, que coloque aí. Okay? Recebemos um fax muito bonito de Anápolis, Goiás, do nosso companheiro Eurico Velasco, com tantas palavras bonitas nos parabenizando e parabenizando a ideia do programa, as quais agradecemos. E ele pede que divulgue o endereço eletrônico do BBS Espiritismo CELC, lá de Anápolis. Um BBS espírita. O DDD de lá é 062, telefone 321-4966 e manda um fraternal abraço para nós. Recebemos também votos de parabéns da Tina, Rio de Janeiro, RJ, e quer ver a nossa doutrina cada vez mais divulgada. Vamos lá. Alberto, quais os cuidados que um vidente deve ter com sua mediunidade? E se pode haver equívoco numa visão? Se o ser humano, quando acende sua luz, pode ser um médium de efeito físico, ou seja, todos podemos ser médiuns de efeito físico? Essa pergunta vem de Aracaju, em Sergipe.
Allan Kardec destaca que a vidência é uma faculdade não tão frequente. O primeiro cuidado seria em analisar se ela existe mesmo. Se não representa uma ação fruto da imaginação, da sobreexcitação mental. Há muitos que se dizem videntes, mas na realidade estão vendo as próprias projeções mentais. Na ânsia de querer deter a faculdade, apresentam determinados registros que são mais anímicos delas próprias. Essa faculdade de vidência, ela se configura, ela se traduz por o registro, pela captação das imagens projetadas pelos espíritos num processo de sintonia mental via perispírito, e que muitas vezes ela pode ser documentada, ela pode ser reafirmada quando você estabelece as informações cruzadas. O médium faz um registro e um outro médium apresenta por este mesmo tipo de via de mediunidade ou por uma outra a confirmação daquele registro. Essa faculdade, ela representa, entretanto, uma captação. E por representar uma captação dos espíritos, a pessoa, o fato de fazer um registro pela vidência, não significa dizer que ela está acessando os espíritos nobres. Há que, como em qualquer outro tipo de mediunidade em exercício, que se fazer o ajuizamento da fonte originária daquelas informações. Há muitos médiuns videntes vítimas de espíritos que se valem dessa possibilidade para plasmar quadros fantasiosos, para sugerir determinadas imagens nocivas, para possibilitar o engodo e o fracasso. Desse modo, a vidência, como todo canal de percepção, ela deve estar sujeita ao crivo da razão, a uma análise criteriosa para ver se ela tem coerência, para ver se ela tem pertinência. E ela tem que estar sempre dentro desse mecanismo de análise, sujeita a uma análise daquele próprio indivíduo acerca do seu tipo de sintonia. Que tipo de vida ele está tendo? Com que tipo de espírito ele está sintonizando? Para que ele possa fazer a distinção entre os espíritos nobres e os espíritos infelizes. Se você deseja conhecer a doutrina espírita, a única doutrina espírita, porque não existe esse negócio de espiritismo mesa branca, alto e baixo espiritismo. São coisas inventadas pela ignorância popular. Conheça estudando a obra básica do espiritismo. O primeiro livro é O que é o Espiritismo, edição da FEB, Federação Espírita Brasileira. Depois, o Livro dos Espíritos. E na sequência, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecendo a doutrina como ela é, você não vai se deixar levar, com certeza, pelas conversas de pessoas que dizem que Umbanda, cartomante, candomblé, isso são coisas, que tudo isso é espiritismo. E não é. Não tem absolutamente nada a ver. Leia as obras básicas, de preferência estuda, porque tem muita gente lendo o livro aí, dando opinião sem estudar. De Pelotas, o Sérgio Travassos, desejoso de ajudar a nossa caravana da caridade, pede para que coloquemos no ar novamente o número da nossa conta bancária. Muito obrigado, Sérgio, pela força, hein? Você aí do Rio Grande do Sul. Antônio Lúcio Escova aqui, de Vitória da Conquista na Bahia, faz uma pergunta, Alberto. Qual é a sua opinião sobre a problemática da AIDS no Brasil? Grave, sombria. A AIDS, ela se apresenta desafiadora porque ela remete o homem a uma revisão da sua conduta afetiva e sexual. E não há forma mais extraordinária de trabalhar a problemática do que indo às causas profundas. Temos percebido que a abordagem feita a nível das nossas autoridades públicas no campo da saúde tem se detido a simplesmente combater os efeitos finais. A tentativa da prevenção muito nobre, as divulgações dos programas e das propagandas tentando salvaguardar as pessoas de um contágio, elas são necessárias. Mas há que se repensar as relações humanas, as conjunções afetivas, para que o homem possa, em reavaliando a sua conduta emotiva, repensar a sua conduta sexual. Não há forma mais extraordinária para estabelecer a prevenção da AIDS do que uma dinâmica, uma parceria monogâmica. Só a monogamia, ela vai sinalizar para uma prevenção saudável, porque vai estreitar relações dentro de um âmbito de absoluta segurança e seriedade.
a par evidente daquelas contaminações que surgem via a transfusão sanguínea, que surgem via a utilização das drogas, que necessitam medidas de cuidados para o trato do sangue, para o cuidado para o trato com os toxicômanos, que também é um problema já periférico, já é um problema último que deságua na praça pública da nossa sociedade, requisitando também que se repense a família, a fim de que tenhamos menos pessoas drogadas, menos pessoas que se inclinem para esses tipos de alternativas para administrar os seus problemas, alternativas falazes, inúteis e prejudiciais, e, portanto, essa abordagem no núcleo familiar, essa abordagem para valorizar a família, para valorizar o afeto, o processo educativo da intimidade do lar, nós estaremos fazendo a longo prazo, lá na ponta da cadeia, uma prevenção contra a AIDS. Mas não nos enganemos, a AIDS ela se alastra, ela concita o homem a uma reflexão mais profunda. Ou nós pensamos maduramente acerca da valorização da nossa vida, do nosso corpo, reestruturando o nosso comportamento sexual, emocional, ou nós vamos ainda experimentar grandes dores nessa epidemia que se alastra de forma geométrica, desafiando as autoridades públicas internacionais. Algumas pessoas pedem que nós divulguemos onde encontrar o livro Espiritismo e as Igrejas Reformadas e o que ele trata, o que ele se trata. E Maria José, de Estiva, sul de Minas Gerais, e o Júlio Velásquez, de Bogotá, na Colômbia, esse livro é da editora, anotem aí, da editora M. Essa editora é de Capivari, São Paulo. Anote o telefone da editora, porque se a livraria do seu centro espírita não tiver, pode mandar buscar. O telefone e fax também é 0194 91 38 78. Mais uma vez vamos repetir o número do telefone da editora M de Capivari, São Paulo. 0194 91 38 78. É o livro Espiritismo e as Igrejas Reformadas, que explica claramente toda essa controvérsia bíblica que algumas pessoas tentam supostamente condenar o Espiritismo baseado em Bíblia, ok? Essa é a pergunta daqui de Belém. É Maria, só diz Maria. Como é que se dá o casamento espiritual, Alberto, se é que existe? O casamento espiritual, eu não sei o sentido que ela experimenta quando faz essa pergunta, mas entendemos o casamento como uma união de afeto e com uma vinculação sexual. O casamento, ele revela um progresso na humanidade e que é a base da construção da família. Abrir mão do consórcio ou tentar estabelecer relações sem essas referências conjugais é voltarmos a experimentar a barbárie, é abrirmos mão da célula familiar, da construção da família e periclitarmos a sociedade em função das repercussões que isso representa. O casamento verdadeiro assenta-se dentro de uma perspectiva emocional afetiva, portanto dentro de um amor, cujo coroamento, a vinculação sexual, consagra essas duas leis, essas duas manifestações da lei divina, que é essa associação desses dois seres na grande construção da fraternidade e da família a benefício da evolução do espírito encarnado. Alberto, votos de parabéns e abraços a você, de Valdênia, do Centro Espírita Irmão Gabriel, do Acre, e também parabeniza o programa e manda um abraço ao Alberto, Grupo Espírita de Manhuaçu, Minas Gerais. Alberto, Valdirene Silveira, de Florianópolis, Santa Catarina, pergunta, então as pessoas as mulheres que já fizeram aborto estão condenadas? E que você transmita uma palavra a essas pessoas. Absolutamente. O Espiritismo, sendo uma doutrina de otimismo, de paz, não obstante realista e racional, ele concita a todos aqueles que caíram não só na área do aborto, vítimas da ignorância ou do momento de reflexão ou por fragilidade, como também em outras áreas no campo humano, a reavaliarem,
essas experiências e incorporarem como lições. A culpa é uma sombra impiedosa que impede o homem de caminhar. O remorso é uma água parada que cria miasmas e que não gera vida. A vida, dentro da perspectiva espírita, mesmo para aquele que delinquiu, mesmo para aquele que escorregou, ela se descortina como sendo eterna e sendo possível se reavaliar cada ato através de uma ação correspondentemente inversa. Aquela pessoa ou aquele ser, pode ser um homem ou uma mulher, que se acompliciaram na execução do aborto, podem reavaliar essa conduta, podem rever essa posição, agora com uma experiência, lutando contra o movimento pró-favorecimento do aborto, dignificando a vida onde ela estiver, ajudando uma criança aonde ela esteja, facultando assim a sobrevivência de um ser que está no ventre materno de uma mãe solteira que está periclitando para o abortamento. Jesus asseverava de forma categórica que o amor cobre a multidão dos erros. Nós compreendemos, na dinâmica espírita, que a nossa ação no bem é luz que se projeta nos nossos momentos anteriores de sombra, dando à nossa consciência a possibilidade do aprendizado e de paz interior. Não resvalemos de modo algum para uma posição de remorso ou de culpabilidade inoperante. Aprendamos com os nossos erros e marchemos para a frente, assinalando a nossa vida agora dentro de uma dinâmica de acerto, dentro de uma dinâmica da bondade, e assim nós estaremos diante de nós mesmos em paz, felizes, porque o tribunal divino ele está instalado no próprio ser. Céu e inferno são manifestações que se estabelecem no circuito da própria alma. Nós agradecemos a Embratel Belém Pará pelo apoio, pelo carinho com que nos atendeu, ao companheiro Edivaldo Bardella, diretor comercial, ao companheiro Raimundo Nonato Cabral, queridíssimo amigo, e toda essa equipe, toda a infraestrutura da Embratel de Belém. Agradecemos aos companheiros da Federação Espírita do Estado do Ceará pelo apoio, de Sergipe, da Bahia, da nossa querida Bahia, de Goiás, de São Paulo, ao Jornal Espírita, ao Jornal Semeador, a tanta gente que nos tem dado apoio nessa tarefa. Gente, prometemos estar aí com todo mundo nos primeiros sábados de cada mês. E há um pedido também aqui de Frutal, Minas Gerais. Um evento promovido pela Aliança Municipal Espírita de Frutal, 8ª Semana Espírita de Frutal, de 30 de março a 6 de abril. Na abertura, promoção do 9º Encontro de Divulgadores Espíritas do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Ela dá os telefones também para que divulguemos. 034 421 2696, falar com a Denise. Ou 421-3697, ou 421-3866, falar com a Marta, lá em Frutal. Nossos agradecimentos aos companheiros de Minas Gerais. E de Guadalupe, no Piauí, recebemos os votos de parabéns de Socorro Carvalho, com um abraço também para o Alberto. Ela disse que a nossa doutrina estava precisando. Só tem protestantes usando a televisão e a doutrina espírita não estava sendo tratada pela imprensa de modo geral. Gente, mais uma vez o companheiro Gouveia da Caravana da Caridade aqui ao nosso lado, ele pede que colabore conosco, gente, devolvendo aos irmãos necessitados os seus locais de origem. Temos gente da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná e até irmãos da Argentina, Paraguai e Peru nos assistindo. E pede o Gouveia que, aliás, atendendo até um pedido do Rio Grande do Sul, que coloque o número da nossa conta aí no ar, Gouveia. A necessidade é grande e quem puder ajudar, que nos ajude. E essa de Brasília, o André Luiz Malcher Lopes manda um abraço para você, Alberto, e ele manda uma mensagem final para uma amiga que está grávida e está desesperada, pensando em abortar. Valorize este ser que precisa de você neste momento. Imagine se você fosse ele, no santuário materno, ainda que essa circunstância esteja sendo muito desconfortável, inoportuna ou dolorosa. Uma gestação é em si mesmo uma bênção, que não pode ser adiada. Usufrua desta bênção.
Procure um amigo carinhoso, uma amiga que ele possa ser o amparo, ombreando com você para que você assuma essa gestação. Amanhã você poderá realmente desfrutar do sorriso do seu filho. Imagine ele enquanto criança nos seus braços. E pense que no dia de amanhã você poderá gerar para ele a maior herança, que é a honra e a dignidade de poder ter legado a vida a ele quando havia a possibilidade de abandoná-lo e de rejeitá-lo. Ame-o. De Brasília recebemos também um fax do André Luiz Malcher. Ele diz que o senhor Davi José enviou um abaixo-assinado às autoridades no Congresso Nacional, senhores deputados e senadores, com mais de 2.000 assinaturas contra a legalização do aborto. Mas aqui de Belém também o nosso companheiro Iranides Gouveia enviou um grande abaixo-assinado também com um número muito grande de assinaturas. E o telefone do Gouveia para qualquer informação a respeito disso aí é 091-244-4225. Ok, gente, então o Espiritismo está no ar, através do satélite, graças ao apoio que nos tem dado os companheiros da Embratel. Conforme dissemos no programa, no início, não pretendemos fazer proselitismo, gente. Não pretendemos converter ninguém, porque essa apelação de tentar converter os outros nada mais é do que uma agressão às consciências dos outros. Queremos apenas colocar a posição espírita para que você junte com tudo aquilo que você já sabe e tire as suas próprias conclusões, raciocinando com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros, porque afinal de contas, você tem inteligência. O Espiritismo não quer fazer proselitismo e não faz nunca. É uma doutrina de liberdade que não proíbe ninguém a nada, não obriga ninguém também a nada e respeita a sua liberdade de raciocinar e tirar as suas próprias conclusões. Agradecemos a vocês de todo o Brasil que participaram do nosso programa e dos países vizinhos também. Pedimos desculpa pelas nossas falhas, porque este é um programa ao vivo, feito por alguém que não está fazendo televisão todos os dias. E pedimos desculpas por isso. E cada primeiro domingo, eu falei ainda há pouco primeiro sábado, mas é a atenção do programa ao vivo. Todos os primeiros domingos, das 10h10 da manhã às 11h50, estaremos aqui no ar para colocar a luz no ponto mais alto do velador. E não esqueçam de sintonizar amanhã, das 10h10 da noite, das 10h05 da noite às 11h05 pela polarização vertical, também pela antena parabólica, o novo programa dos nossos companheiros de Sergipe, de Aracaju, em Sergipe, também sobre o Espiritismo, comandado por Benjamin Machado. Um abraço a todos, um bom dia e muita paz a todos os companheiros. Muito obrigado por tudo.